E aí, pessoal, tudo pronto para mais uma rodada de estudos? Hoje a gente vai mergulhar num tema que é simplesmente batata em concurso público: aplicação da lei penal no tempo e no espaço. Vamos desvendar juntos aqueles pontos que as bancas adoram usar para tentar derrubar a gente. A ideia é garantir esses pontos na prova, beleza? Pensa comigo em duas situações clássicas. Uma lei nova surge depois que um crime já foi cometido. E aí, ela vale para esse crime antigo? E a outra? E se o crime meio que acontece em mais de um país ao mesmo tempo? Dominar essas respostas é, sem exagero, o que pode definir a aprovação. Então, vamos fundo nisso. Bom, para começar, a gente precisa entender o básico do básico. Como uma lei nasce, vive e morre. Parece simples, né? Mas é exatamente aqui que se escondem várias pegadinhas de prova. Fica de olho. Então, toda lei tem um período de validade, um ciclo de vida. Ela começa a valer de verdade a partir da sua entrada em vigor e para de valer quando é revogada. Aquele período entre a publicação no Diário Oficial e o início da vigência é a famosa vacatio legis. E o ponto crucial é, nesse intervalo, a lei que ainda manda no pedaço é antiga, tá? É o princípio da atividade da lei. E aqui, ó, atenção máxima. Essa é a casca de banana que mais derruba concurseiro. Durante a vacatio legis, a lei nova até já existe no papel, mas para o mundo real ela é um fantasma. Não produz efeito nenhum. Se um crime for cometido nesse período, a única lei que se aplica é a anterior. Memoriza isso, pelo amor de Deus. Uma lei pode deixar de existir de algumas formas. A revogação pode ser total, um nocaute completo, que a gente chama de abrogação. Ou pode ser só parcial, alterando só um pedaço da lei antiga. E aí o nome é derrogação. E mais, a lei nova pode chegar dizendo com todas as letras: "Ei, lei antiga, você já era". Isso é uma revogação expressa. Ou ela pode simplesmente regular a mesma matéria de um jeito novo, diferente, tornando a antiga incompatível. Pronto, aí temos uma revogação tácita. Agora sim a coisa começa a ficar interessante. Imagina o cenário. O crime aconteceu quando a lei A estava em vigor, mas o julgamento só rola depois, quando a lei B já é a que vale. E agora? Qual delas o juiz vai aplicar? Vamos analisar os 4 cenários possíveis que podem aparecer na sua prova. A regra de ouro, o princípio fundamental que está lá na Constituição é o seguinte: a lei penal nunca, em hipótese alguma, vai retroagir para prejudicar o réu. Ela só pode voltar no tempo se for para beneficiar. Simples assim. É a base de tudo. Vamos dar um zoom na abolitio criminis. Quando uma nova lei diz que algo não é mais crime, ela funciona como uma borracha, apagando tudo que veio antes. O processo para, a pena acaba, e aqui tem um detalhe que vale ouro: os efeitos penais da condenação, tipo a reincidência, também desaparecem. Mas cuidado, a obrigação de indenizar a vítima, que é uma questão cível, essa pode continuar de pé. A banca adora essa diferença. Agora, uma daquelas perguntas capciosas que as bancas amam. E se a lei nova for um misto, boa em uma parte e ruim em outra? Será que o juiz pode agir como um DJ, mixando as partes boas da lei antiga com as partes boas da lei nova, para criar uma terceira lei, uma lei Frankenstein, só para beneficiar o réu? A resposta, que é a que os tribunais superiores adotam, é um sonoro não. É a chamada teoria da ponderação unitária. O juiz tem que pegar as duas leis, colocar numa balança e ver qual delas, como um todo, é mais benéfica. Não pode sair fatiando e pegando só o filé mignon de cada uma. Isso seria criar lei, e juiz não é legislador. E para não ter a menor chance de dúvida na hora de marcar o X, decore isso aqui. Súmula 501 do STJ. Ela basicamente tatua essa regra. A parte mais importante é o finalzinho, sendo vedada a combinação de leis. Acabou a discussão. Outro ponto que sempre aparece: ok, a lei nova é melhor, mas quem é que aplica essa lei? A regra é bem lógica. Se o processo ainda está rolando, cabe recurso e tudo mais, quem resolve é o próprio juiz que está cuidando do caso. Agora, se a condenação já é definitiva, o famoso trânsito em julgado, aí a bola passa para o juízo da execução penal. Isso está cravado na súmula 611 do STF. E as leis temporárias e excepcionais? Elas são a exceção da exceção. Pensa numa lei criada só para vigorar durante a Copa do Mundo. Um crime cometido nesse período vai ser julgado por essa lei específica, mesmo que o julgamento aconteça anos depois, quando ela já nem existe mais. O nome disso é ultraatividade. Faz todo sentido, né? Se não fosse assim, era só o criminoso esperar a lei acabar para ficar impune. Muito bem, até aqui sobrevivemos à batalha contra o tempo.
Agora, a gente precisa afirmar dois conceitos que são a base para aplicar tudo isso. Quando um crime é considerado cometido e onde ele é considerado cometido. Para definir o tempo do crime, o nosso Código Penal adotou a teoria da atividade. E o que isso quer dizer? Que o crime se considera praticado no momento da ação ou da omissão. Não interessa quando o resultado aconteceu. Exemplo clássico: atirei em alguém no dia 31 de dezembro, mas a pessoa só morreu no dia 1º de janeiro. A lei que vale é a do dia 31, o dia da ação. Certo. E para aqueles crimes que se arrastam no tempo, como um sequestro, a súmula 711 do STF esclarece tudo. Se uma lei mais pesada entra em vigor enquanto o crime ainda está acontecendo, essa nova lei pode ser aplicada sim. E isso não é uma retroatividade para prejudicar. Por quê? Porque o crime continuou a ser praticado já na vigência da nova lei. O agente teve a chance de parar, mas não parou. Ufa! Vencemos a parte do tempo. Agora vamos para o segundo grande campo de batalha, o espaço. Basicamente, a gente vai responder até onde vão os tentáculos da lei penal brasileira. A regra geral é o princípio da territorialidade. É simples. Se o crime aconteceu no território brasileiro, a lei que se aplica é a nossa. E o conceito de território é amplo, viu? Inclui o espaço aéreo, o mar territorial. Mas atenção, a nossa territorialidade é chamada de mitigada ou temperada. Isso porque ela mesma abre espaço para exceções que vêm de tratados internacionais, como a famosa imunidade dos diplomatas. Agora vamos para as exceções. Quando é que a lei brasileira pode viajar para ser aplicada a um crime que aconteceu inteirinho lá fora, em outro país? É aqui que entra a extraterritorialidade. A gente tem basicamente 3 tipos. A incondicionada, que é para crimes gravíssimos contra interesses do Brasil, e aí nossa lei se aplica de qualquer jeito. A condicionada, que precisa de um checklist de requisitos para valer. E a hipercondicionada, que é ainda mais restrita, usada em casos de crimes de estrangeiros contra brasileiros lá fora. Vamos passar um pente fino nesse checklist da extraterritorialidade condicionada, porque é o que mais despenca em prova. Anota aí. Primeiro, o sujeito tem que entrar no Brasil. Segundo, o que ele fez tem que ser crime também lá no país onde aconteceu. Terceiro, o crime tem que estar no rol daqueles que permitem a extradição. Quarto, ele não pode já ter sido absolvido ou ter cumprido pena por isso lá fora. E por último, ele não pode ter recebido um perdão ou algo que extinguisse a punição por lá. E atenção, todos esses requisitos precisam acontecer juntos. Agora, a grande virada de chave. Lembra que por tempo do crime a gente usa a teoria da atividade? Pois bem, para o lugar do crime a teoria é outra. Aqui, o Brasil adotou a teoria da ubiquidade, também chamada de mista. E o que isso quer dizer? Que o lugar do crime é considerado tanto o local da ação quanto o local do resultado. Se alguém dispara uma arma do Paraguai e a vítima morre no Brasil, para a lei brasileira o crime aconteceu nos 2 lugares. E isso fundamenta nossa competência para julgar. E para a gente fechar e cravar isso na memória, vamos usar um mnemônico que é um salva-vidas. Luta, é só lembrar de luta. L de lugar do crime, teoria da ubiquidade. T de tempo do crime, teoria da atividade. Luta, luta. Com isso na cabeça não tem como a banca te pegar nessa. É ponto garantido. A aplicação da lei penal. A ideia aqui é destrinchar esse assunto de um jeito bem lógico, sabe? Para ajudar não só a entender, mas o mais importante, a fixar o conteúdo e revisar com eficiência para a hora da prova. Vamos nessa? Bom, esse aqui é o nosso mapa da mina de hoje. A gente começa pelo básico, né? Entendendo quem é quem na cena do crime. Depois, a gente mergulha nas exceções e naquelas regras mais específicas que as bancas adoram cobrar. E para fechar, vamos desvendar aquele mistério do conflito de normas, quando parece que tem mais de uma lei valendo para a mesma coisa. Então, vamos lá, começando do começo. Em todo crime, a gente tem basicamente 2 personagens principais. De um lado, o sujeito ativo, que é quem pratica o crime. Do outro, o sujeito passivo, que é a vítima, a pessoa ou entidade que sofre com essa ação. Simples assim. Certo? O sujeito ativo é quem pratica a conduta criminosa. Mas olha, muito cuidado aqui. Não é só quem, por exemplo, aperta o gatilho. Pensa comigo, a pessoa que deu a arma, quem ficou de vigia, quem planejou junto, todo mundo que participa de qualquer forma também entra nesse bolo, também é sujeito ativo. Agora, do outro lado da moeda está o sujeito passivo. É o titular do direito que foi violado. E aqui tem um detalhe importante, viu? A gente tem 2 tipos.
o sujeito passivo imediato, que é a vítima direta mesmo, uma pessoa que sofreu roubo, por exemplo, e tem o sujeito passivo mediato, que é sempre o Estado. Por quê? Porque todo e qualquer crime é uma ofensa contra a sociedade, contra a ordem social que o Estado protege. Então, para a gente fechar essa ideia, sujeito ativo, via de regra, tem que ser gente, ser humano. Um cachorro, por exemplo, pode até ser usado para atacar alguém, mas o autor do crime vai ser o dono e não o animal, certo? Já o sujeito passivo pode ser uma pessoa física, uma empresa e, claro, como a gente acabou de ver, o Estado. Beleza. Agora que essa regra geral está clara, vamos para uma exceção que despenca em pró. Pois é. Vamos falar agora de uma exceção bem moderna a essa regra e que, olha, as bancas amam. A responsabilidade penal da pessoa jurídica. A pergunta que não quer calar é: uma empresa, um CNPJ, pode cometer um crime e responder por ele? E a resposta é sim. Mas isso não veio do nada, não. A base para isso está lá na nossa Constituição Federal, no artigo 225. Ela deixou bem claro que, em crimes contra o meio ambiente, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas podem sim sofrer sanções penais. Esse é o pontapé inicial para tudo. E o que o STF e o STJ dizem sobre isso? Bem, eles bateram o martelo. Em crimes ambientais, com base na lei específica, a pessoa jurídica responde criminalmente. Mas o pulo do gato, a grande virada de chave que cai muito em concurso, é o seguinte. Antigamente, a gente tinha a tal da teoria da dupla imputação, ou seja, precisava processar a empresa e a pessoa física, o diretor, por exemplo. Isso já era, foi superado. Hoje a empresa pode ser processada e condenada criminalmente sozinha, sem precisar que um diretor esteja no mesmo processo. Anota isso aí. Beleza, agora a gente entra num terreno um pouco mais espinhoso, mas fundamental: as imunidades penais. Basicamente, a gente vai ver quem são as pessoas que, por conta do cargo que ocupam, recebem um tratamento diferenciado da lei penal. E, mais importante, por que raios isso existe? Certo. A primeira coisa a separar aqui é: imunidade diplomática é uma coisa, imunidade consular é outra. Pensa assim: o diplomata e a família dele têm uma imunidade total, para qualquer crime. É uma proteção bem ampla. Já o cônsul, não. A imunidade dele é só funcional, ou seja, vale a pena para os atos que ele pratica no exercício da função. Se ele se envolver numa briga de bar no fim de semana, por exemplo, essa imunidade não cobre. Agora olha só, alerta máximo de prova. O STF já decidiu que a imunidade diplomática é irrenunciável. O diplomata não pode chegar e falar: não quero essa proteção, pode me processar. Não pode. E por quê? Porque essa prerrogativa não é dele, não é da pessoa física. Ela pertence ao cargo, ao Estado que ele representa. É uma proteção para a função, não para o indivíduo. Saindo dos diplomatas e indo para os políticos, vamos falar das imunidades parlamentares. E o objetivo aqui não é dar um privilégio pessoal para o deputado ou senador, não. A ideia é proteger o próprio poder legislativo, garantir que o parlamentar tenha liberdade para exercer o mandato sem medo de perseguição. E a gente divide essa proteção em duas: a material e a formal. A imunidade material, que também chamam de inviolabilidade, é sobre o que o parlamentar fala e vota. Ele é inviolável por suas opiniões, palavras e votos. Ou seja, ele não comete crimes como injúria ou difamação no exercício do mandato. Para ficar bem claro, o STF entende que a conduta é atípica, ou seja, nem crime é. Já a imunidade formal não tem a ver com o crime em si, mas com o processo. São as regras especiais para prender e processar um parlamentar. E como funcionam essas regras da imunidade formal? Bom, são alguns pontos-chave. Primeiro, a prisão. Parlamentar federal só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável. Segundo, mesmo que ele seja preso, a Câmara ou o Senado tem que votar para decidir se mantém a prisão ou não. E terceiro, o processo contra ele pode ser simplesmente suspenso. Se um partido político com representação na casa pedir, a ação penal pode ser paralisada. E aqui, pessoal, está uma pegadinha clássica de concurso, o famoso efeito cascata. As regras dos parlamentares federais valem para os deputados estaduais? Sim, valem. Eles têm tanto a imunidade material quanto a formal. Agora, e os vereadores? Cuidado! Vereador só tem a imunidade material, aquela por opiniões, palavras e votos. E tem mais um detalhe: essa proteção só vale dentro da circunscrição do município dele. Fora dali, ele é um cidadão comum para esse efeito.
Muito bem. Agora vamos dar uma olhada em algumas regras do jogo que ficam lá no comecinho do Código Penal. Podem parecer só detalhes técnicos, mas na verdade são a base para entender como tudo funciona na prática. É o alicerce do sistema. E aqui vai uma dica que resolve muita dúvida. Contagem de prazo no direito penal. É diferente do processo civil, viu? No penal, o dia do começo está incluído na conta. Se a pessoa começa a cumprir pena hoje, dia 10, hoje já é o dia 1. E os prazos em meses e anos seguem o calendário comum, sem aquela complicação de contar dia por dia. E sobre a sentença estrangeira? Para uma decisão criminal lá de fora ter algum efeito aqui no Brasil, ela precisa passar por um processo de validação, que a gente chama de homologação. Quem faz isso é o STJ. Agora, o ponto crucial é, isso não serve para obrigar alguém a cumprir uma pena de prisão estrangeira aqui. A homologação serve para outras coisas, como reparar um dano ou aplicar uma medida de segurança. E claro, a sentença lá fora já tem que ser definitiva. E para fechar nosso papo de hoje, vamos resolver um quebra-cabeça que aparece bastante na prática. O que a gente faz quando parece que duas ou mais leis se aplicam ao mesmíssimo crime? Isso é o que chamamos de conflito aparente de normas. E existem princípios bem definidos para resolver essa confusão. Basicamente, a gente usa 4 princípios para sair dessa. Primeiro, o da especialidade. A lei especial sempre ganha da geral. O infanticídio, por exemplo, é um tipo especial de homicídio, então a gente aplica a regra dele. Segundo, o da subsidiariedade. A norma mais completa, mais grave, afasta a mais simples. O roubo, que já tem a violência, afasta o crime mais simples de constrangimento legal. Terceiro, o da consunção ou absorção. O crime fim absorve o crime meio. Para cometer um homicídio, a pessoa causa uma lesão corporal. O homicídio, que era o objetivo final, engole a lesão. E por último, a alternatividade, que acontece quando o tipo penal tem vários verbos. A pessoa pode fazer uma coisa ou outra, ou as duas, que ainda vai responder por um crime só.